Neste vídeo vamos tratar de um tema de contabilidade financeira. Como se contabilizam os fundos de compensação, nomeadamente o Fundo de Compensação do Trabalho e o Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho. Vamos também ver o que é que são estes fundos, e como é que se vão contabilizar. Antes quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. No site da Certform, em certform.pt, encontra as datas de início dos cursos que estão programados ao longo dos próximos meses. Por exemplo, para o mês de outubro, temos aqui todas as datas dos vários cursos que vão iniciar. Para ter informações detalhadas sobre cada percurso formativo, pode aceder também no site da Certform a e-learning e live streaming e tem assim acesso a toda a oferta formativa na forma e-learning, através da plataforma e-learning da Certform, 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível para que possa fazer o curso de acordo com a sua disponibilidade. E live streaming, com cursos em tempo real, sessões síncronas e as respectivas datas de início. Para fazer a inscrição no curso que pretende, bastará entrar nessa mesma formação. Vai ter acesso a várias informações sobre o curso e no final da página de cada um dos cursos tem acesso à ficha de inscrição. Também as questões que nos queira colocar sobre o curso que pretende fazer, bastará contactar-nos através do geral@certform.pt ou dos vários contactos que temos no site da Certform. Vamos então falar sobre a contabilização dos fundos de compensação. São dois fundos. O Fundo de Compensação do Trabalho, ele é designado por FCT, e o Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho, o FGCT. Em relação aos trabalhadores admitidos a partir de 1 de outubro de 2013, 1 de outubro de 2013, a partir dessa data, as entidades empregadoras passaram a ter de contribuir mensalmente com 1% do salário base mais diuturnidades do trabalhador. A diuturnidade é um abono por antiguidade. Esta contribuição mensal de 1% mais o salário base mais diuturnidades, 1% do salário base mais diuturnidades do trabalhador, nós podemos obter informações sobre estes dois fundos no próprio site dos fundos de compensação. Podemos aceder ao site, o site é o Fundos de Compensação, e aqui temos logo à partida a explicação de cada um dos fundos. Por exemplo, o FCT. O FCT é o Fundo de Compensação do Trabalho, FCT, é um fundo autónomo, dotado de personalidade jurídica e gerido por um conselho de gestão. É um fundo de capitalização individual financiado pelas entidades empregadoras por meio de contribuições mensais. Ora, estas contribuições constituem uma poupança a que se encontram vinculadas com vista ao pagamento de até 50% do valor da compensação a que os trabalhadores abrangidos pelo novo regime venham a ter direito na sequência da cessação do contrato de trabalho. Portanto, o objetivo deste fundo, a empresa paga mensalmente, e este fundo em concreto ele vai corresponder a 0,925% do vencimento base mais diuturnidade, este em concreto, e este fundo ele vai permitir, no caso de cessação do contrato de trabalho, o pagamento até metade dessa mesma, da compensação que daí poderá advir, da cessação do contrato de trabalho.
Quanto ao outro fundo, denominado por Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho, ele é denominado pelo FGCT. É um fundo autónomo, dotado de personalidade jurídica e gerido também por um conselho de gestão. É um fundo mutualista, financiado pelas entidades empregadoras por meio de contribuições mensais e que visa a concretização da garantia conferida pelo regime instituído pela Lei 70/2013 de 30 de agosto. Em concreto, isto significa que este fundo, tratando-se de um fundo mutualista, ele vai permitir, em primeiro lugar, a comparticipação que nós vamos ter aqui neste fundo é de 0,075 sobre o salário base do trabalhador e de oportunidades. E, portanto, este fundo mais o anterior formam então 1%. Relativamente a este fundo, qual é o seu objetivo? O seu objetivo será garantir o valor necessário à cobertura de metade do montante da compensação devida pela cessação do contrato de trabalho. Como eu já referi, a comparticipação mensal para este fundo é de 0,075% sobre o salário base e de oportunidades dos trabalhadores. Temos assim dois fundos e vamos agora ver como é que eles se contabilizam. A sua contabilização virá no enquadramento do processamento de salários e em relação àqueles trabalhadores que foram admitidos a partir de 1 de outubro de 2013, em que é obrigatório, ou passou a ser obrigatório, as empresas inscreverem os trabalhadores nestes fundos, e a inscrição ela faz-se também a partir do site Fundos de Compensação. Para quem é empregador, vai aqui incluir trabalhadores. Este site tem muita informação sobre estes fundos e essa informação pode ser consultada então no site oficial dos Fundos de Compensação. Relativamente à contabilização, vamos ver um exemplo. Vamos considerar que, relativamente ao mês de setembro, a empresa tem trabalhadores contratados a partir de 1 de outubro de 2013, aos quais pagou vencimentos base, ou salários base, mais de oportunidades, num total de 30 mil euros. Portanto, isto relativamente aos salários base e de oportunidades de trabalhadores que foram admitidos já depois de 1 de outubro de 2013. E, portanto, relativamente àqueles trabalhadores admitidos antes desta data, não há que fazer a contribuição relativamente a estes fundos. Portanto, isto concretiza-se a partir do momento em que os trabalhadores foram admitidos a partir de 1 de outubro de 2013. Então vamos dividir os dois fundos. Sabemos que terá de dar 1% a soma. Mas relativamente ao Fundo de Compensação do Trabalho, nós multiplicamos esta massa salarial, constituída pelo salário base mais as de oportunidades dos vários trabalhadores, por 0,925%, o que dá 277,50 € para o Fundo de Compensação do Trabalho. Em relação ao Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho, nós multiplicamos os mesmos 30 mil euros por 0,075%, o que dá 22,5%. O somatório dará 300 euros, que seria 1% de 30 mil, mas temos que dividir desta maneira. E temos de dividir desta maneira porque a contabilização é diferente. É diferente contabilizar o Fundo de Compensação do Trabalho, porque o Fundo de Compensação do Trabalho, o FCT, é um fundo autónomo e trata-se de um fundo de capitalização. Isto significa que a empresa vai ter de contabilizar este fundo
como um ativo financeiro, investimentos financeiros. E, para tal, nós usamos uma conta que eu já coloquei aqui, a conta 415, investimentos financeiros. Vamos aqui ao código de contas. A classe 4 dos investimentos, 41 investimentos financeiros e 415 outros investimentos financeiros. Tratando-se de um fundo de capitalização, ele é sim reconhecido no ativo não corrente da entidade. E significa que vamos debitar esta conta, ou esta subconta, pelos 277,50 e vamos creditar uma conta de passivo, assumindo aqui uma dívida, um passivo corrente, uma vez que isto vai ser pago já no próximo mês, e que, para tal, virá reconhecido na conta 248 e que nós criamos uma subconta para fundos de compensação. No código de contas, a 24 é o Estado e outros entes públicos, a 248 outras tributações e criamos uma subconta específica para este fundo de compensação. Esta conta é creditada, é um passivo, os passivos creditam-se pelos aumentos, aumenta a dívida, mas já no próximo mês vamos fazer o pagamento, porque os fundos de compensação, eles são pagos no mês seguinte, uma vez que a lei assim o determina. Relativamente ao Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho, este fundo é um fundo mutualista. Ele é financiado pelas entidades empregadoras através das contribuições mensais e, como eu já disse, ele visa garantir que metade ou o necessário à cobertura de metade do montante da compensação devida pela cessação do contrato de trabalho e aqui neste fundo a comparticipação mensal da entidade é de 0,075% sobre o salário base e de oportunidades. Aqui a empresa terá de contabilizar num gasto do período e para tal nós utilizamos a subconta ou a conta apropriada será a 635, gastos com pessoal, encargos sobre remunerações e depois a criação de uma subconta para, ou denominada Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. Esta conta ou esta subconta vai ser debitada, no caso concreto, por 22,50 €, por contrapartida da dívida que vamos assumir perante o fundo, o passivo, de 22,5. E, portanto, é esta a contabilização dos dois fundos. O Fundo de Compensação do Trabalho, sendo um fundo de capitalização, ele é considerado um investimento financeiro, é reconhecido no ativo não corrente da empresa. Já o Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho, como fundo mutualista, ele é considerado um gasto para a entidade dentro da 635. Nós criamos nos encargos sobre remunerações uma subconta para este mesmo Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. E isto assumindo um passivo, uma dívida, relativamente ao mês de setembro. É o caso que estamos aqui a exemplificar. No próximo mês de outubro vamos proceder ao pagamento. E ao procedermos ao pagamento, o passivo que nós contabilizamos anteriormente a crédito, vamos debitar, saldo, já não devemos absolutamente nada aos fundos pelo pagamento das contribuições, creditando a conta 12.1, depósitos à ordem, Banco X, e, portanto, no mês a seguir, a quando do pagamento, a conta de passivo fica assim saldada, debitando-a e creditando o respectivo banco. Fica então assim visto este tema, os fundos de compensação obrigatórios relativamente aos trabalhadores que foram admitidos
a partir de 1 de outubro de 2013. Muito obrigado por ter visto este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.